Bem, boa tarde, queridos graça e paz. Dando continuidade aos nossos estudos bíblicos, semana passada eu me propus a responder uma pergunta e não respondi, porque eu achei melhor não responder naquele momento, que foi a respeito da nossa Bíblia, a Bíblia do Protestante, apresentar 66 livros, diferente da Bíblia do Catolicismo, que apresenta mais de 66 livros, tá? Hoje eu vou responder, antes de dar início à continuidade de Mateus 24, iremos tratar sobre a grande tribulação. Mas eu vou responder por que a Bíblia do Católico apresenta mais de 66 livros. Na verdade, na Bíblia do Católico está inserido mais 7 livros. E esses livros, eles são classificados por nós, cristãos protestantes, como livros apócrifos. Na época em que esses livros foram escritos, os judeus da Palestina acharam por bem não inseri-los na Bíblia, porque esses livros eles foram escritos num período que nós chamamos de silêncio de Deus. É um período interbíblico que faz a transição do último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, até chegar no Novo Testamento, em que foi colocado o primeiro livro dos discípulos, que é Mateus. Mateus, um cobrador de impostos, que aceitou Jesus e o seguiu e escreveu esse livro riquíssimo que é o livro de Mateus, tá bom? Então, nós temos aí um período que é em torno, dependendo da literatura, de 300 a 400 anos, um período em que Deus achou por bem ficar em silêncio, não usar nenhum profeta, nenhum homem que ele tenha na época escolhido, que desse a inspiração e a revelação do Espírito Santo para o devido fim, que é a Escritura. E esses livros apócrifos, eles foram escritos por comunidades cristãs, por homens e mulheres cristãos da época. Só que esses livros, em determinados relatos, eles apresentam algumas divergências e confrontação com a palavra de Deus. Eu vou citar aqui 2 aspectos, eu não vou me aprofundar nisso, porque o Espírito Santo não me deu a direção para estar falando nesse momento sobre livros apócrifos, tá? Mas 2 de inúmeras escritos, relatos que esses livros têm, em que não está de acordo com os 66 livros, com as declarações dos homens de Deus, que Deus preparou para nos revelar, né, dia após dia, o que Ele quer de nós, como seres humanos e como pessoas que seguem e servem a Cristo. Uma das abordagens é que, se não me falha a memória, no livro de Tobias, tá? Um dos livros apócrifos, que os anjos bons mentem. Uma outra situação é que esses livros apócrifos, um deles eu não me lembro qual, tá? Mas ele relata que nós temos que orar pelos mortos. E isso vai totalmente contra
a palavra de Deus, o que está nos 66 livros, desde o Gênesis até o Apocalipse. Enfim, eu não vou entrar nessa discussão e nem nesse esclarecimento, mas é só para reforçar e para eu responder a pergunta que eu mesma levantei semana passada, tá bom? Então, são 7 livros a mais. Nós temos aí Tobias, Macabeu 1 e 2, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria. Deixa eu ver se está faltando algum, tá? Falei todos os 7. Além desses 7, existem também alguns pequenos acréscimos que nós não temos aqui na nossa Bíblia, tá bom? Que é um acréscimo que é feito no livro de Daniel, de Esdras, e um livro que não está inteiro nos 66 aqui, a parte que é o livro de Enoque. Num outro momento eu vou falar sobre o livro de Enoque, porque o livro de Enoque é citado, tá? No Novo Testamento, tá bom? É um livro até para alguns teólogos e estudiosos, um livro meio que misterioso. Mas é um livro legal para se discutir. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. O foco é a continuação de Mateus 24, em que eu comecei a abordar o princípio das dores e não entrei em grande tribulação. Então hoje eu vou falar sobre grande tribulação, tá? Então só um fechamento sobre os livros apócrifos, tudo bem? Período aí de 400 anos, é bem provável que esses livros forem escritos nesse período, mas não com revelação do Espírito Santo, mas por homens e mulheres até considerados de Deus da época, tá bom? Não é aceito pelos judeus da Palestina e nós resolvemos copiar. Então eles não são inseridos aqui porque ia dar muita divergência e a palavra de Deus não é para ter divergência. O Senhor Deus, ele diz que ele não muda, por isso que nós não somos consumidos. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, do Gênesis ao Apocalipse, tem que haver, no mínimo, concordância, tá, amados? Então, como tem essas divergências que foge daquilo que Deus pediu para os seus profetas relatarem, seus discípulos e apóstolos, então não vou entrar nesse mérito. Eu sei sobre livros apócrifos para mim, mas para falar sobre esses livros eu tenho que fazer um estudo aprofundado para passar para a humanidade. Então eu acho que não cabe o momento aqui, tá bom? Então eu vou encerrar essa pequena parte para esclarecimento e vou fazer uma nova gravação para entrar na grande tribulação. Tudo bem? Então, até daqui a pouquinho, tá? Graça e paz.